Capítulo 10, todos acharam? Atos, capítulo 10. Quem achou, diga amém. A gente vai analisar ele hoje. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que a gente está com um objetivo hoje. Também já tem alguns cultos. E o nosso objetivo é mostrar para vocês e tirar uma certa pulga atrás da orelha, uma confusão, que é sobre esse tão famoso assunto chamado Pentecostes, né? Como é que a gente aqui na igreja entende Pentecostes? Então a gente falou sobre Atos 2, falou sobre Atos 8, e agora estou falando sobre Atos 10, vamos falar também sobre 19, tá? Qual é o objetivo hoje? Qual tem sido o objetivo? O primeiro objetivo é mostrar que o objetivo de Lucas, que é o autor, é contar uma história. O objetivo de Lucas não é contar uma experiência normativa, que eu falei para vocês no último culto, que é aquilo que você bate o olho e fala, eles fizeram, vou fazer. Então, eu estou defendendo aqui que o Pentecostes, ele faz parte e tem a ver com Jesus Cristo. O Pentecostes, ele não é um ato isolado, aonde Deus sobe, Jesus sobe aos céus depois de ressurreto, visita aqui a terra um tempo, aí volta para o céu, e aí agora acabou a função dele, e agora vem o Espírito Santo, como se fossem coisas separadas. Por que eu estou deixando claro isso? Porque é nítido que as igrejas separam a Trindade. Vou te dar um exemplo. Se você ficar no altar falando de Jesus, 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 ninguém sente nada. Agora, se de repente um pastor quiser poder no culto, o que ele faz? Eis que o Espírito, sinta o Espírito, ele sopra, ele faz um monte de coisa. Infelizmente, o Espírito Santo ele é usado quando se quer que a igreja fique mais alerta ou com mais vontade na adoração, ou um culto mais avivado, entre aspas. E a primeira coisa que eu me esforcei a mostrar para vocês, e que eu preciso que vocês não esqueçam, é o Pentecostes é fruto do que Jesus Cristo fez. Quando ele morre na cruz, ele ressurge, ele ressuscita, a consequência disso é o Pentecostes. Foi prometido no Antigo Testamento que a ressurreição do Messias, quando o Messias morresse pelos nossos pecados, o que aconteceria? Nós seríamos revestidos de poder através do Espírito Santo. Nós seríamos inundados, dá um exemplo de água pelo Espírito Santo. E a gente já não precisaria aprender as palavras do Senhor vindo de fora, mas dentro da gente o Espírito de forma interna ecoaria o nosso viver, a nossa nova existência. Então é muito importante, que eu também falei para vocês, que não dá para a gente aceitar a ideia de alguém falando, ou você mesmo sentindo isso, de que aqui nós não falamos do Espírito, de que aqui nós não cremos no Espírito. Pelo contrário, eu quero ampliar a visão de vocês para perceber que tudo que nós estamos fazendo aqui, ensinando, tem a ver com a pessoa que faz isso acontecer, que é o Espírito Santo. Então não dá para a gente apenas amar o que o Espírito faz naquilo que nos interessa. Nós precisamos amar aquilo que o Espírito faz de forma completa. Então, quando a gente fala de regeneração, quando a gente fala de conversão, justificação, adoção, santificação, quando a gente usa a ajuda que nos é dada pelo Espírito, quando a gente começa orando, pedindo auxílio de Deus através do seu Espírito, quando a gente canta, quando a gente lê a palavra, tudo isso, quem efetua na gente é o Espírito. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero mostrar para vocês que Lucas está mostrando, no livro de Atos, que Deus está mudando o cenário. Deus está cumprindo o que ele prometeu. Então, cada ato surpreendente que acontece faz parte do plano de salvação. Faz parte do plano de redenção. Tudo que acontece, tudo que vem acontecendo
faz parte, não é algo que é doutrinário, é um cumprimento de uma promessa. Deus prometeu, eu farei isso através do Messias. Então eu falei para vocês, quem é o batizador é o próprio Cristo. Quando Jesus fala assim, eu preciso subir, mas eu estarei com vocês para sempre, até a consumação do século. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo, eu não estarei mais como ser humano, mas meu espírito estará com vocês. Os apóstolos, eles tinham a figura do Cristo que andava ao lado. Nós temos a figura do Cristo que habita dentro da gente, e quem proporciona isso é o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha para o livro de Atos, eu quero despertar em vocês um sentimento, um pensamento, um entendimento, que é, Deus cumpre o que promete. Deus, desde Adão, prometeu que mandaria Cristo para desfazer as obras de Satanás, para nos libertar do pecado. Ele prometeu que o Espírito dele seria enviado à terra e que todos perceberiam e conheceriam como esse Espírito atua, e ele fez justamente isso. Outra coisa que Deus prometeu também, ele falou, eu chamarei de meu aqueles que não são meus. O que significa isso? Ele falou para os judeus, eu chamarei para mim um povo que não é do meio de vocês. E ele cumpriu o que ele prometeu. Vocês estão entendendo? O livro de Atos exalta a soberania e o poder de Deus na história. Deus escreveu a história, Deus prometeu e Deus cumpriu. Nós não concordamos com olhar para Atos a partir da experiência humana, aonde eu olho para o texto e eu estou preocupado em tirar de lá uma experiência para mim. Eu quero experimentar isso que eles experimentaram. Eu quero isso na minha vida. O livro de Atos não se resume a um livro que você abre para satisfazer a tua experiência pessoal. O autor, Lucas, não queria mostrar experiências humanas. Ele quer mostrar o Deus que escreve a história, cumprindo através de Cristo o que prometeu. Vocês estão me entendendo? Por isso que isso é muito importante. Para vocês terem uma noção, o texto que nós vamos analisar aqui agora, Lucas separou um capítulo inteiro só para essa história. O capítulo inteiro. Dada a preocupação de Lucas de poder mostrar a importância do evento que nós vamos conversar agora. Eu quero que vocês percebam o plano de Deus, tá? A gente vai sair um pouco, vai parar de olhar um pouco aqui o texto, vamos um pouco para longe. Em Atos, Deus derramou o Pentecoste para os judeus, em Jerusalém. Atos 2. Atos 8, ele derrama sobre os samaritanos, que também são judeus, mas são judeus que se corromperam. Aí nós falamos domingo passado que foi necessário que 2 apóstolos fossem até lá para poder pregar de forma correta o evangelho para os samaritanos, orar por esses samaritanos para que o Espírito viesse sobre eles. Para quê? Para que não nascesse uma igreja samaritana rival da igreja judaica da época de Jerusalém. Então, a preocupação tardia de Deus derramar o Pentecoste sobre os samaritanos foi para mostrar para os apóstolos e para mostrar para os samaritanos que Deus tinha escolhido os samaritanos, mas para os apóstolos quebrarem essa barreira do preconceito e chegar até eles e ver eles como irmãos. Vocês estão entendendo? A preocupação de Lucas é mostrar que os samaritanos têm um lugar na história. Que Deus agora, através do Evangelho, iria deixar claro, não só apenas para o povo judeu, mas para o povo samaritano. Agora nós temos um novo exemplo. Nós vamos ler agora um relato dos gentios. Tá? Existe uma linguagem para a gente entender o texto, no Antigo Testamento, que mostra que Deus ele pediu para o povo não se misturar com outros povos. Isso é um mandamento da lei. O povo de Israel era proibido de se misturar, de casar, de viver, de morar, e aqueles que viessem morar no seu arraial
eles deveriam passar por um proselitismo, que é uma espécie de abandonar a antiga vida e se batizar. Por que essa era a preocupação de Deus? Porque se você olhar o Antigo Testamento, todos os povos ao redor dos judeus, eles querem destruir os judeus, porque eles querem a terra deles. Eles querem guerrear contra ele, porque eles querem as riquezas dele. Até na época que eles eram nômades, que eles estão andando pelo deserto, esse povo possuía riquezas. Os povos tribais da época queriam dominar outros povos para roubar riquezas, que são os despojos, para pegar a terra. É uma época de dominação. Sem se falar a época de dominação, nós temos a época de deuses. Cada região tinha um tipo de Deus. E Deus se revela para o povo de Israel dizendo assim: eu sou o que sou. Sede santos como eu sou santo. Não se misturem com outros deuses. Não adorem outros deuses. Aí você pode pensar assim: poxa, não é possível que tanto milagre daquele, o povo ainda queria outros deuses, se você peca todo dia. Só mudou o formato do Deus. Para eles era um negócio mais físico, sempre envolvendo muita pecaminosidade, muita parte imoral sexualmente, muita riqueza, coisas que a nossa carne quer. Esses deuses, eles liberavam bacanais sexuais. Esses deuses prometiam riquezas, davam uma liberdade para rituais mais carnais, enquanto Deus do povo de Israel não gostava disso. Proibia isso. Então, o Deus do povo pagão sempre parece mais divertido, assim como o pecado da pessoa que não é cristã parece mais divertido para vocês e para mim. Parece que a vida do ímpio é mais divertida. Principalmente quando ele tem liberdade para fazer o que ele quer de forma pecaminosa. Então, certamente eu estou diante de vocês aqui, tem alguma área da vida mundana, algum pecado do ímpio que te atrai. O que me atrai talvez não atrai você, ou irmão, mas cada um tem um ídolo de ouro, um pecado ali que ama e idolatra e que algumas vezes pode até defender. Então nós estamos vindo do Antigo Testamento mostrando que esse povo, ele era um povo mais exclusivista. Eles não poderiam se misturar. E o que mais acontece no Antigo Testamento? Eles se misturam. Eles pervertem sua religião. Eles, em vez de influenciar, eles são os influenciados. Então, no Antigo Testamento, você vê Deus protegendo a nação. Você vê Deus guardando a nação, sabendo a pecaminosidade deles e a incapacidade de se manterem fiéis, Deus avisando: não se misturem com esses deuses. Daí, vai surgir dois pensamentos no judeu. O primeiro, gentil. O gentil não é uma boa pessoa. Quem é o gentil? Toda pessoa que não é do povo de Israel. Nós somos gentios. No Antigo Testamento, esses gentios sempre quiseram dominar o povo de Israel. Esse povo foi cativo, ficou escravo. Então, o gentio, toda pessoa que não era de Israel, para o israelita é alguém que ele não quer misturar. Vocês terem uma noção, eles eram ensinados a não comer com eles, não sentar na mesma mesa, não conversar. Inclusive, eles tinham um mandamento do Senhor que eles não comiam animais impuros, por exemplo, porco. Era uma forma didática de Deus de protegê-los na saúde, mas também didática para que eles fossem diferentes dos outros povos. Algumas características do povo judeu é bem diferente dos povos pagãos. Por exemplo, a circuncisão do bebê que nascia era uma forma de marcar quem era do povo de Deus. Então, esses judeus cresceram vendo o gentio como inimigo. E eles vão ver o samaritano como inimigo porque o samaritano se rende aos gentios. E começa a se misturar e virar um povo misto. Agora, raciocina comigo. Diante de anos de um pensamento dessa forma, agora Deus precisaria usar judeus para pregar o evangelho para samaritanos e para gentios.
Isso não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Eles são educados desde criança a viverem dessa forma. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque a gente vai ler o texto aqui e vocês vão ver um pouco da postura de Pedro. Mesmo diante de uma revelação divina, ele resiste, porque ele fica muito preocupado em descumprir aquilo que a cultura dele, que a religião dele, desde criança, fazia. Então vamos ler aqui. Atos 10. Versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Primeiro ponto aqui positivo e negativo. O ponto positivo é que vocês vão perceber que alguém fora do povo de Israel é temente a Deus. O ponto negativo é que ele é um romano. E o judeu não se dá bem com o romano. O romano é visto como um escravizador do povo judeu. Vocês estão entendendo? Então não é alguém, meu amiguinho, não é assim. Nós estamos numa época de tensão, tá? Lembrando também que eu estou ouvindo da morte de Estevão. Então, nesse exato momento, essa comunidade que nasce está sendo perseguida e um dos membros foi assassinado e apedrejado. Vocês estão entendendo? Falar com o romano não é algo simples. Imagina que um dos seus melhores companheiros e amigos acabou de ser apedrejado e agora você precisa acreditar que um centurião romano está crendo. Para a gente, olhando, sentado, no nosso conforto, é fácil. Mas é muito mais difícil do que vocês imaginam. Quer que eu te dê um exemplo? Pensa na dificuldade que vocês têm de pregar para pessoas próximas. Não é difícil? Quanto mais você pregar para um romano, que é sinônimo de perseguição, de matança, de divergência, é muito complicado. Então o texto diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Aqui a gente tem uma coisa muito curiosa. Ele era temente a Deus e não só ele, a família dele era. Esse homem conseguiu fazer com que a fé que ele professava alcançasse toda a família dele. Aqui, tudo indica que ele participava aos sábados da sinagoga dos judeus. A gente vai perceber que ele orava no mesmo horário que os judeus oravam, mas não significa que ele era alguém prosélito judeu, porque nessa época especificamente não era muito bem-vindo. Ele teria que ser circuncidado, mas ele era alguém que era entusiasta. Ele era alguém que encontrou a fé. Alguns comentaristas dizem que talvez ele já tivesse sido alcançado por Filipe, porque em Atos capítulo 8, nós nos encontramos com Filipe evangelizando essa área. A gente não sabe se ele foi alcançado por Filipe, se ele já conhecia o evangelho, ou se de repente ele se encantou com a religião judaica e era um aspirante a judeu de forma religiosa. Mas o que nós sabemos é que ele confiava em Deus, ele cria em Deus, e ele orava, e não só orava, mas a família dele já tinha sido alcançado pelo que ele tinha aprendido. O texto continua dizendo, no final do versículo 2, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele, dizendo: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Muitos comentaristas mostram aqui que a postura dele diante desse anjo já demonstra que ele conhecia histórias do Antigo Testamento, ou quem sabe até sobre o nascimento de Jesus, que já circulavam por ali.
mostrando que Deus se revelava através de teofanias. Então ele responde bem parecido com alguém que já conhece o ser de Deus um pouquinho, tem algum conhecimento de que Deus fala com seres humanos. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Ele é um militar, correto? Ele tem servos, ele tem soldados. E como um bom militar, missão dada é missão cumprida. Vocês vão perceber que automaticamente ele pega, já separa alguns servos, já manda um soldado com eles para buscar e obedecer aquilo que tinha sido pedido pelo mensageiro de Deus. 5. Número 7. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou um dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Outro ponto importante, muitos comentaristas comentam o ato dele chamar um soldado religioso, mostrando que para ele mandar, olha que coisa interessante, não é comum você pegar um soldado romano e mandar ele se relacionar com um judeu. Isso seria mal visto para um soldado romano, para um líder como ele era. Isso seria mal visto. Então ele separa ali pessoas da confiança dele que provavelmente já escutavam da palavra de Deus que ele próprio falava. Então ele chama pessoas ali que vão entender por que ele está fazendo isso. E eu já quero deixar uma aplicação aqui para vocês importante, porque a capacidade desse homem evangelística de compartilhar com as pessoas à sua volta, de falar para a sua família, de falar para os seus servos, de falar para os soldados que ele comandava. Por que eu estou dizendo isso, deixando isso claro para vocês? Porque quando você descobre, você entende o evangelho, ele tem que gerar em você um entusiasmo. Quando você conhece um pouco de Deus, ele tem que gerar em você a vontade de falar para as pessoas à sua volta sobre isso. Qual é a forma que um reformado evangeliza? A forma que o reformado evangeliza é através de suas amizades. Um cristão reformado evangeliza, porque ele é tão entusiasmado com tudo que ele está aprendendo com o evangelho que ele precisa falar para alguém. Ele conversa com amigos, se for necessário ele ensinar seus amigos, marcar na sua casa para ensinar, ir na casa de alguém para ensinar o evangelho, ensinar a Bíblia, ele vai. Essa é a genética de um reformado. Eu sei que a gente veio de um momento que você precisava marcar para que evangélicos e responsáveis pudessem evangelizar. Todo mundo filma, e aí é mais um programa para entusiasmar pessoas. A gente precisa entender algo bem sério. Se o Espírito de Deus habita na gente, e eu creio que ele habita em vocês, deve haver em vocês a vontade de aproveitar as oportunidades para falar de Deus. Eu preciso deixar isso bem claro para vocês. Porque uma das coisas que acontece na vida desses apóstolos é eles serem capazes de romper barreiras étnicas, romper barreiras do preconceito, de traumas passados só para pregar o evangelho. Eu quero fazer uma pergunta para vocês responderem para vocês mesmos. Será que o Espírito que habita em vocês, será que ele habita, como diz Paulo? Será que esse Espírito tem impulsionado vocês a quebrar barreiras de traumas passados? Seja étnicas, seja de convívio, seja de pessoas que pensavam diferente só para que vocês preguem o evangelho. Porque é muito fácil falar de dons. É muito fácil querer ter dons. Mas assumir a responsabilidade de que o Espírito habita em nós e que ele faz a gente nascer de novo, justamente para a gente olhar para uma pessoa e não importa quem ela seja, eu pregarei o evangelho para ela, porque isso é a coisa mais importante da minha vida.
Essa é uma das principais evidências de alguém que possui o Espírito Santo. Olha bem para mim aqui vocês. Vocês não podem escolher para quem vocês vão pregar o Evangelho. Vocês podem se deparar com situações dificílimas, de pessoas que talvez não sejam tão fáceis para você conversar, mas Deus pode colocar no caminho de vocês essas pessoas com uma oportunidade para vocês pregarem o Evangelho. Olha bem para mim aqui, igreja. Vocês não decidem quem vai ser salvo. Vocês apenas pregam a mensagem para que Deus revele quem vai ser salvo. Não é você que escolhe isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos numa época muito polarizada. E eu tenho percebido evangélicos escolherem pessoas para evangelizar a partir de uma perspectiva política. E isso não pode acontecer. Estejam prontos para pregar o evangelho para pessoas que às vezes não batem com o teu gosto. Elas não gostam da mesma coisa que vocês gostam. Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que a gente fecha a porta do evangelho para pessoas que às vezes a gente não gosta de falar muito? Isso fica um ponto de reflexão, porque é improvável um cara como esse, nessa época, crer dessa forma. Ele já, melhor do que muito judeu, ele já evangelizou a casa dele, ele já evangelizou alguns soldados, servos, a ponto dele conseguir fazer algo que não é comum para a patente romana. Um romano ir buscar um judeu para ficar na casa dele. Eu quero que vocês entendam essa narrativa. Não é algo simples. E eu vou apelar aqui na minha analogia de dois lados. É a mesma coisa que alguém de direita falar assim, Deus aparece para alguém de direita e fala assim, vá agora e traga o Lula para morar na sua casa 5 dias. Ou alguém da esquerda, Deus aparecer e falar assim, vá lá, traga o Bolsonaro para ficar na sua casa 5 dias. Vocês estão entendendo? Atenção, não é algo comum. Vocês ficam rindo? Eu quero deixar bem claro para vocês, porque a gente olha o texto como se o que estivesse acontecendo fosse fácil. Não é fácil. Vocês estão entendendo? Para romper essas barreiras, só o poder do Espírito Santo. Eu vou repetir uma coisa que eu falei do livro para vocês. O Mark Dever, no livro chamado Comunidade Cativante, ele cita, acho que é no capítulo 1, ele fala o seguinte, você pode juntar um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa. Elas vão se alegrar, elas vão chorar, elas vão ser amigas. Pega um show do Roberto Carlos no final do ano, o pessoal chora. Pega um evento de rock. Pega um evento agora, sei lá, teve o show da Ivete Sangalo. Quem gosta da Ivete Sangalo vai. Chora, se emociona. Juntar pessoas que gostam das mesmas coisas não é uma atitude de evangelho. O mundo fabrica isso. Agora, juntar pessoas que pensam diferente, que têm costumes diferentes, e fazê-las conviverem em paz, só o evangelho faz. Só o Espírito Santo faz. O que Lucas quer mostrar no livro de Atos? Ele quer mostrar tamanho poder do Espírito, tamanha soberania de Deus, que cumpriu o que prometeu, tamanha missão cumprida de Cristo, que veio, morreu, ressuscitou, e a capacidade do Espírito Santo de juntar pessoas diferentes e mudar sua forma de pensar, sua forma de sentir, em prol do reino de Deus. É muito fácil eu estar perto de 3 pessoas que eu gosto, que tem tudo a ver comigo, que nunca me machucaram. Aquela famosa ideia, você quer saber quando você ama alguém? Quer saber se você ama alguém? Quando essa pessoa te machuca e você consegue passar por cima disso e continuar junto dela. Fora isso, a gente não sabe se ama. Enquanto a pessoa te agrada, enquanto a pessoa faz o que você quer, é fácil. E a Bíblia fala isso. É muito fácil vocês morrerem, é a linguagem de Paulo. É muito fácil vocês morrerem por alguém que vocês amam. É muito fácil vocês morrerem pelo filho de vocês. Pelo um pai, pela uma mãe. Agora, entregar a vida por alguém que te ofende, só Cristo.
E é uma coisa bem interessante que tem que ficar na nossa mente. Ele não morreu por um erro que você cometeu. Ele morreu por todos os erros, do nascimento à morte. Só Cristo fez isso. Agora Pedro vai ser testado se realmente o Pentecoste que veio sobre a vida dele foi real. Lembra que eu falei para vocês que a gente não tem que ficar procurando novos Pentecostes, porque o Pentecoste é um ato único que alcançou toda a igreja, a gente vive sobre o efeito do Pentecoste? Agora eu quero saber se realmente o Pentecoste veio sobre você. Porque é muito fácil ficar pedindo o Pentecoste todo culto. Como se o Pentecoste fosse uma experiência espiritual, individual de cada um. E o Pentecoste não é uma experiência individual, é uma experiência dada para a igreja, para marcar a igreja que agora não é constituída de uma nação, mas de todas as pessoas da face da terra. Homens, mulheres, de todas as cores, de todas as raças, de todas as idades. Então, quando eu vejo uma igreja, vem Pentecoste, vem Senhor, manda o teu Pentecoste. E são pessoas que não estão próximas uma da outra, que guardam mágoas uma da outra, porque o verdadeiro Pentecoste mostra o padrão de Deus para a sua igreja. Então vamos ler. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. As casas daquela época, gente, elas eram caixotes. Então imagina retangulares, tá? Elas não tinham esse design, muitas das vezes, como a gente tem de telhado. Então eles conseguiam subir por escadas ao lado e eram uma espécie de lajes que tinham no calor, eles ficavam lá em cima, às vezes à noite eles dormiam lá, porque o vento do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, ele ecoava por aquelas regiões. Então tinha vezes que estava insuportável ficar lá. Fora que o judeu ele precisa, muitas das vezes, de um lugar mais solitário para orar. Então Pedro ele pega e sobe para esse local para orar. Versículo 9, né? No dia seguinte, por meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Tá? Então, ele com muita fome foi esperar a refeição e falou, vou orar. Ele sobe para orar e ele cai em êxtase. Ele entra em êxtase. Ele sai de si, porque agora Deus vai dar uma visão para ele. Tá bom? E é muito comum aqui você perceber ele entrar em êxtase e alguns crentes olham e falam assim, eu quero entrar em êxtase. Só que aqui tem um propósito. O que Pedro está diante dele é algo que nunca você vai passar algo igual. Se não fosse uma intervenção divina aqui, Pedro não conseguiria entender algo específico. Quando aconteceu Atos 2, que o Espírito é derramado sobre pessoas que são ali da parte sul, que são judeus, poderia acontecer dos apóstolos acharem que Deus estava derramando o seu Espírito sobre judeus que estavam espalhados sobre todo o mundo. Preste atenção. Nessa época, já existiam judeus que moravam pela Europa inteira, descoberta da época. Então, quando eles olham para a profecia de Joel, que fala, o Espírito cairá sobre toda a carne, já tem nessa época vários judeus que não nasceram em Israel. Eles nasceram fora e são judeus de linhagem sanguínea. Então, são turcos que são judeus, por exemplo. E aí, seria muito comum os judeus pensarem assim, os apóstolos, poxa, Deus está chamando e derramando o Espírito sobre povos judeus, pessoas judeus, que nasceram em outros territórios, mas são ligados a gente por linhagem sanguínea. Aqui Deus vai mostrar para eles que, ó, eu não chamei só judeus que nasceram aí ou que nasceram fora. Eu estou chamando pessoas que são além da fronteira étnica de vocês. Versículo 10 ainda. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase.
viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Olha só. Como é que é essa visão? Ela é muito simples. Imagina um lençol vindo do céu, e desse lençol, quando o lençol vem se estendendo, vem aparecendo animais descendo por ele. Nesse meio tinha animais que, para a lei judaica, era proibido comer. E a voz do alto diz: mata e come. Tamanho era o cuidado de Pedro, que olha a resposta dele para isso. Ele fala o seguinte, versículo 14, mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Ele disse não para Deus. Vocês têm noção do que é isso? Tamanho era... Alguns comentaristas dizem que talvez ele tenha interpretado como um teste de Deus. Deus estava testando ele para saber se ele era fiel. Só que não é difícil para um judeu falar não para isso. Então tudo indica que ele realmente ficou tão sem saída que ele disse não para a voz divina. Vocês têm noção, tamanho era o peso cultural e étnico que ele foi capaz de falar para Deus: não, eu não vou comer. Eu nunca fiz isso na minha vida. Não é para mim que ele está dizendo não é para você, é para a voz divina, é para o próprio Deus. Vocês têm noção? O quanto que vai acontecer agora, historicamente, não é uma atitude fácil. Não é algo comum. E a ênfase de Lucas é justamente essa. Deus, cumprindo o que prometeu, ele vai tocar a história que ele escreveu e vai transpor o pecado do ser humano, o preconceito do ser humano, e vai moldar seus apóstolos e discípulos a olhar para onde ele quer. Versículo 14, mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Versículo 15, a voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Olha que coisa interessante. É óbvio que Pedro, ele estava dizendo não porque ele queria cumprir a lei. Mas nesse exato momento Deus fala: a partir de hoje não é mais impuro. Se Deus falou, está falado. Vocês vão perceber que, com essa abertura do evangelho, a principal dificuldade dos judeus é entender que quem define a interpretação da revelação, quem define o que serve e o que não serve, é a própria divindade. Ela escreveu, ela mandou, ela desmanda, ela cria. É ela que dá a interpretação. Esse é um dos principais erros dos judeus. A ponto de questionar o que Deus estava mostrando a partir de então. Meus irmãos, isso aqui que aconteceu, mesmo com toda essa visão, você vai encontrar esse mesmo Pedro sendo chamado a atenção por Paulo, dizendo: quando aparece o judaizante, você tem postura de ímpio. Só vocês terem uma noção, o quanto transpor essa tradição não é algo fácil. E vocês não podem olhar para o texto aí como se fosse fácil. Por quê? Isso dá até uma dor no meu coração, porque o crente de hoje em dia, ele quer olhar para o texto e ele quer ser Pedro. Eu quero êxtase. Vem, Senhor, como em Pentecostes, em Cornélio, sabe? Ele quer ter essas experiências, quando na verdade o autor não quis te dar um padrão de experiência a ser perseguido. O autor está querendo te mostrar o quão soberano Deus é. O quanto ele cumpre o que prometeu, o quanto o Cristo foi obediente e cumpriu a missão, e o quanto o Espírito tem um poder tão forte, tão surpreendente, a ponto de conseguir aplicar na gente todo o plano de Deus, toda a consequência do sacrifício de Cristo. Ele consegue trazer para Deus um povo que vai transpor diferenças étnicas, culturais, diferenças de rancor. O Espírito nos leva a transpor tudo isso.
Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. 3 vezes. Foi necessário ser falado com Pedro 3 vezes. Sabe por quê, meus irmãos? Não adianta você me falar que tem dom, não adianta você falar que crê em dons, se a principal evidência do Espírito de Deus, que é a capacidade de passar por cima de traumas, de passar por cima de rancores, capacidade de se negar para poder falar do Evangelho. Essa é a principal capacidade dada pelo Espírito. Lá em Atos 1, quando ele fala, se reúnam aqui, fiquem orando, porque vai vir sobre vocês o Espírito Santo, que dará poder para vocês a serem testemunhos até os confins da terra. Não é isso? Ele fala em Israel, Samaria, até os confins da terra. O Hendricks, ele fala uma coisa interessante com o John Stott. Ele diz assim, você já parou a pensar que Deus estava falando para os apóstolos? Isso. E que não é que a gente seja igual a eles, mas a gente é fruto daquilo que eles cumpriram. Porque esses homens transporam barreiras étnicas, transporam seu preconceito construído desde pequeno, seus traumas. Porque eles romperam isso, nós estamos aqui. E agora, a gente é egoísta e escolhe. Tem um livro chamado Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, que ele fala o seguinte, eu já até citei esse livro aqui, o nome do livro Comunhão, um ótimo livro. Ele fala assim, ainda bem que Jesus não é igual a gente. Porque a gente escolhe com quem a gente quer andar. Jesus não. Jesus foi nos mais improváveis, nos mais difíceis. Ainda bem que ele não aprendeu com a gente. Ainda bem que ele é o próprio Deus. Porque se dependesse da gente, as pessoas que foram alcançadas nunca seriam alcançadas. Quer que eu te dê um exemplo? Qual foi a última pessoa que você falou de Cristo? Você escolhe quem você vai falar de Cristo. E geralmente é quem você gosta mais. A gente chega num nível que até quem a gente gosta muito a gente não consegue falar. Olha o nível que a gente chega. E é justamente isso que Lucas quer mostrar. O que Deus fez na história e o que Deus fez na vida desses homens quando ele derrama o Espírito de forma plena, a ponto de todos entenderem o que esse Espírito faz e é. Versículo 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu, um santo anjo que lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Meus irmãos, isso não é história apenas, isso é pura transformação do Espírito Santo. Você não tem noção o que é para esse homem falar, entra aqui na minha casa e se hospeda. Na casa dele não, na casa de outro, né? Se hospeda aqui. Eu vou com vocês. Eu quero que vocês percebam isso, porque é justamente isso que Lucas quer que você perceba. O Espírito de Deus vai quebrar qualquer muro de separação e fazer o que o mundo não pode fazer. Reunir pessoas que são inimigas culturalmente falando. Não tem a guerra Israel-Palestina, eu estou falando disso, gente. Eu estou falando nesse nível. É isso que o Evangelho faz.
Versículo 19. Versículo... lemos o 22, né? 23, 23, não foi? Vamos para a continuação ainda aqui do 23. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cesareia é uma cidade bem interessante. A Cesareia é uma cidade comercial muito importante. Tem de tudo lá. Todos os tipos de povos. Os judeus já estavam bem consolidados lá. Aí você tem gente do mundo todo morando lá. E olha como Deus, ele move a história. Não é à toa que ele quer alcançar um gentil de Cesareia. Porque um gentil alcançado em Cesareia, várias pessoas seriam alcançadas ao mesmo tempo, através desse homem. De novo, qual é o intuito de Lucas, gente? Olha bem para mim. Não quer que você fique lendo a Bíblia e pensando só em você, e querendo ser alguém aleluiado. Não, ele quer mostrar que você precisa entender que o Espírito Santo, ele habita em você para que a igreja exista. Ele habita em você para que teus preconceitos, tuas diferenças... meu santo não bateu com o dele. O julgamento, jogar o livro pela capa, não existe na vida cristã. Não existe trauma, não existe mágoa, nada pode ficar no nosso caminho quando o Espírito Santo habita na gente. Nada. Não é sobre você. Não é sobre uma experiência que você quer ter espiritual profundo. Quer ter uma experiência profunda com o Espírito? Quer sentir o Pentecoste? Quem é o teu centurião Cornélio? Quem é a pessoa que para você representa Cornélio? Você tem alguém? Quem é a pessoa que você é capaz de transpor traumas, mágoas, para que o evangelho seja pregado? Para que a salvação, através do evangelho, possa alcançar alguém. Será que Deus pode contar com você? Será que o Espírito pode te levar e falar assim, eu preciso de você para pregar para a pessoa que mais te machucou? E aí? Pensem aí, pensem aí. Pensem aí, vocês. Vocês que já pediram para Deus um Pentecoste, viva a obra em mim, Senhor, viva! Vem como em Pentecoste. Quando a gente se depara com a ótica de Lucas, ele não quer que tu fala, vem Pentecoste. Ele quer que você olhe para dentro de você e fale assim, o fruto do Pentecoste não está evidenciado na minha vida. Não é sobre você individualmente, é sobre o reino de Deus, é sobre a obra de Deus, é sobre o que o Espírito Santo veio fazer nessa terra. Ele veio habitar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre individualidade, é sobre a família de Deus. Versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Que coisa interessante. O cara ainda convidou os amigos, cara. Vocês não têm noção, irmão. Como é que estava esse homem, cara? Eu tenho certeza que Pedro ficou muito surpreendido. Vocês sabiam onde... Sabe que eu me peguei estudando isso aqui? E eu lembro que uma vez eu preguei esse texto, eu tinha 17 anos. Eu chorei nesse texto porque eu pedi para Deus, Senhor, eu quero sentir o que Pedro sentiu, esse êxtase. Eu lembro como se fosse hoje. Eu quero sentir o que Cornélio sentiu, eu chorei na época. Vocês sabiam disso? Chorei, eu queria mais de Deus. Mas não tem problema. O problema não é esse. Eu estava equivocado, mas eu queria mais de Deus. Essa tarde eu chorei porque o Espírito me confrontou a perceber aonde ele me levou. Aonde eu estou hoje pregando diante de vocês. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso estar pronto para pregar para quem o Senhor precisar. Senhor, não me deixe escolher para quem eu vou falar de Ti.
Não me deixe olhar com um olhar humano para dizer se eu gosto de alguém ou se eu não gosto. Eu me vi com 31 anos chorando, porque eu preciso que essa evidência do Espírito esteja sobre a minha vida. Pessoas que vão ser difíceis, pessoas que não concordam comigo, pessoas que talvez possam me machucar. E eu chorei por duas coisas. Por ver a maravilha da soberania de Deus, o quanto Deus ele controla a história e eu estou sendo guardado por esse Deus. O quanto eu preciso confiar nesse Deus. O quanto eu preciso estar pronto para falar sobre esse Deus para quem for necessário. E eu me vi chorando de gratidão por hoje entender isso e poder compartilhar com vocês. Porque uns anos atrás eu estava pensando em mim, querendo mais de Deus. Eu estava querendo subir no altar cheio de unção para ser elogiado por alguém. E hoje ver vocês aqui, poder pregar, hoje ver pessoas servindo ao Senhor, hoje ver o Márcio tocando violão pela primeira vez, ver pessoas servindo lá dentro, isso é a maior alegria da minha vida. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Se vocês não se alegram nisso daqui, o Espírito não alcançou vocês. É isso que tem que satisfazer a gente. A obra redentora de Cristo, a ação do Espírito Santo sobre a nossa igreja. E talvez você sai da tua casa, não está muito afim. De repente você não quer vir, talvez não veio por isso. Você não entendeu o que é o Pentecostes. Então hoje eu não tenho medo nenhum de olhar para vocês e falar: eu não usarei o Pentecostes para te trazer vida espiritual ou te trazer mais poder espiritual. Eu não creio que o Pentecostes é uma segunda bênção para individualmente vir sobre supercrentes. Eu não creio nisso. Não é isso que Lucas quis mostrar. Uma das provas que você está entendendo o Espírito Santo errado é que você ainda está individualista. O meu ministério, o que Deus tem que fazer por mim, do jeito que eu quero, porque eu acredito nisso, ideologicamente, porque eu acredito nisso. E uma teologia, um comportamento, um olhar que não te leva à comunhão cristã. Então eu fiquei muito grato a Deus, porque apesar do pecador que eu sou, com 17, 18 anos eu estava pensando de um jeito. E olha o que Deus fez na minha vida para que eu hoje conseguisse pensar. Não foi fácil. Foi muito estudo. E Ele que me proporcionou querer estudar, porque se fosse por mim, eu não gostaria de estudar. Para entender, e pode parecer que é fácil quando eu chego para vocês e só falo. Parece fácil, mas nos bastidores não é fácil. Quando você quer construir uma teologia não para você, não para dizer eu creio em tal coisa, eu discordo disso, quando você quer fazer uma teologia para pessoas, para a igreja, para o corpo de Cristo. Isso é diferente. É essa experiência que Pedro vai se deparar agora. Ele chega na casa de Cornélio e o cara convidou os amigos dele. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero falar. O cara, Pedro, que tem Deus, que entende Deus, se depara com pessoas improváveis que também querem Deus. Ele chega e é mais bem tratado do que era tratado com seus conterrâneos que estavam perseguindo ele também. Vocês têm noção que é isso? Ele não estava sendo perseguido pelos seus próprios conterrâneos, ele já estava sendo perseguido. Esse mesmo Pedro que é espancado, é preso, chega na casa de um homem e está lá a família do homem e seus amigos. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se
a ele e prostrou-se aos seus pés. Olha como ele nem conhecia direito. Adorando, mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-se, levanta-se. Eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunida muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Muitos comentaristas dizem aqui sobre o teor da oração de Cornélio. Tudo indica que Cornélio, o pouco que ele conhecia, e talvez influenciado por alguém que disse alguma coisa, falou sobre Jesus, ele orou a Deus acerca da sua salvação. Começou a nascer em Cornélio, de forma soberana, através do próprio Deus, um desejo de saber mais de Deus. Uma preocupação com a sua salvação, e isso me pega muito, porque alguém que se torna pastor, alguém que quer mexer com teologia, que não se preocupa com pessoas indo para o inferno, não pode mexer com teologia. Ele não apenas queria a salvação para ele, mas ele chama os amigos. Talvez seja essa capacidade que você está perdendo. Você está pensando tanto em você, tanto nas tuas mágoas, que pessoas que você influencia, que poderiam estar aqui, não estão aqui. Porque você não consegue, se acha salvo, cheio do Espírito Santo, não consegue gastar o teu tempo. Você não consegue deixar um pouco do teu lazer, do teu conforto, para conversar, para falar, para incentivar. E isso é uma coisa que eu fico pensando muito. Porque eu estou com amigos aqui. Eu estou com amigos aqui que eu encontrei no meio do caminho e que a gente pôde conversar sobre o Evangelho. Isso é real. Você aproveitar as oportunidades. E eu pensando nisso, é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. Teologia, ensinamento bíblico, não pode ser tocado por alguém que é individualista. Não pode ser tocado. Não pode ser tocado, não pode ser feita por alguém que só quer conclusões. Cada coisa que vocês fazem aqui é adoração a Deus. Tem um livro lá dentro chamado Adoração Evangélica. Eu não sei se a Neide vai lembrar, mas eu era líder de louvor na altura dos meus 18 anos. E tu era líder de louvor, eu era teu vice. Não era isso? Lembra? E eu tive uma oportunidade, ela aceitou, ela me apoiava muito nisso, e é importante ressaltar isso. Quando eu era vice-líder de louvor, tudo que eu pedia para fazer, a Neide deixava. Ela tinha plena confiança. Quer fazer, Tânia? Faz. É até importante lembrar isso. E eu pedi para ela, não sei se ela vai lembrar, eu falei, eu posso falar sobre adoração com o pessoal do louvor? E aí eu chorei de novo, que eu entrei aqui, eu peguei o livro e falei assim, estou com 31 anos, com 18 eu li esse livro, e eu não sabia o que eu estava fazendo direito. E uma hora antes do culto, eu ensinei sobre adoração para os meus irmãos. E o capítulo 1 do livro que a gente comprou, que chegou aí, falava assim, é o capítulo 4, eu acho que fala assim, todo cristão que faz algo para Deus está adorando Ele. O que faz o café, o que abre a porta, o que limpa o altar, o que cuida das crianças,
o que prepara o material, sabe? O que lê, o que ajuda o irmão. Cada parte é adoração. E o culto só dá certo quando nos bastidores as pessoas que estão fazendo fazem para glorificar e fazem por amor a outras pessoas. Eu lembro que a gente pegava uma hora e eu falava isso para eles. Que era uma dificuldade, ninguém queria ensaiar direito, chegava, não tinha tirado a música, era um negócio, era um caos naquela época. E eu me via ensinando eles. E aí eu vim para cá e já estava lendo sobre isso. Aí, sabe, Deus começa a te mostrar, te lembrar e você começa a ver aonde Deus tem te levado. Então, vocês estão aqui agora, olha o que nós estamos aprendendo, gente. Olha sobre o que nós estamos conversando. Há um tempo atrás, vocês estavam pensando o que seria da vida de vocês ministerial. Como Deus quer me usar? O que Deus quer fazer por mim? Dane-se isso. Deus quer que você viva para ajudar a sua igreja local, irmãos, para que você pregue o evangelho para a pessoa à sua volta. Pense a partir disso. Não a partir de você individualmente. Ah, eu não quero assim. Ah, porque tem que ser assim? Ah, se não for assim. Não é isso. Deus quebra qualquer pensamento errado de Pedro. E eu tenho certeza que ele chega lá e fala assim, até os amigos. E ele pergunta, mas por que vocês me chamaram? Porque isso que eu estou fazendo aqui não é comum, a minha lei nem permite. Vocês não têm noção como eu vou ser mal visto só de estar aqui com vocês. E o texto continua dizendo, versículo 31. Ele vai dizer o seguinte, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. 32. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. O que eles queriam escutar, meus irmãos? O evangelho, que a gente tanto repete aqui, que talvez te dá sono, que tu não está nem aí, que não te emociona, que não gera nem de ti satisfação, força de vontade, o evangelho. Para esse cara aqui, é a coisa mais importante que ele vai experimentar na vida dele. E é isso que a gente não pode perder. Essa alegria, sabe? Então Pedro, no versículo 34, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, os judeus
convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Olha a preocupação de Lucas. Lucas não está querendo te mostrar uma experiência pessoal para você. Ele está querendo mostrar o que Deus está fazendo na história. Quando Pedro está pregando, Deus não espera nem eles serem batizados nas águas, nada. A evidência de que Deus estava aceitando os gentios acontece na história, naquele exato momento. Eles são batizados com o Espírito, eles recebem o dom do Espírito. A ponto de os judeus que Pedro levou com ele ficaram admirados. Porque eles não acreditavam que até sobre os gentios isso aconteceria. Por isso que é importante para Lucas mostrar que quando o Atos 2 acontece o Pentecoste, os judeus estavam achando que aquilo cairia sobre toda a carne daqueles que fossem judeus de sangue, para aqueles que nasceram em outros países, mas são de família judaica. E Deus precisa tocar a história para mostrar, eu também alcançarei eles. Os autores bíblicos, os comentaristas bíblicos, aqueles que nós acreditamos ser mais sérios, eles definem o ato deles serem batizados e falarem em línguas como a principal evidência histórica de que Deus está rompendo todas as barreiras étnicas e culturais para que o evangelho fosse alcançado. Mostrando para os apóstolos, eu sei que vocês são judeus, mas agora, joga fora tudo que não é meu e prega o evangelho até para quem vocês acharam que não deveriam pregar. Porque eu, o Senhor, quero alcançar todos os povos. Então, essa expressão de falar em línguas é o que Pedro fala, isso que está em Atos 2. Isso que está acontecendo com vocês, meus amados, isso que aconteceu com a gente, é Joel, é o que Joel falou. O Espírito vai ser manifestado sobre toda a carne, vai ser derramado. Quando Pedro recebe em Atos o dom de línguas, ele fala, isso que está acontecendo na gente é o que Joel profetizou. Então, para que Pedro entendesse que aquilo era o que Joel profetizou, tinha que acontecer com Cornélio a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Quando ele vê aquilo acontecer, ele fala, caramba, a profecia de Joel não é só sobre a gente, é sobre eles também. E isso para eles, meus irmãos, é uma novidade muito grande, mas é isso que Lucas quer mostrar. Lucas não quer que você sentasse na sua cadeira e ficasse falando, vamos ver agora o que eu vou experimentar. Ah, vento impetuoso. Hoje é dia de vento impetuoso. Não, hoje, Senhor, dá-me a visão igual deu a Pedro. Desenrola aí o lençol. Não é isso. Atos não é normativo. Atos é para que você olhe Deus tocando na história e saia desse culto hoje impactado e glorificando ao Senhor. De que Ele cumpre o que promete, Ele escreve a história, Ele habita na história porque Ele se encarnou na história e é esse Deus que nós estamos cultuando e é nele que nós estamos seguros. Você tem que sair desse culto aqui extremamente confiante em Deus. E foi isso que eu estudando, o Espírito Santo me fez perceber. Sabe? Como se eu pudesse perceber o Espírito Santo falando comigo assim, Tayan, você não serve a um Deus qualquer. Vocês estão entendendo? Sabe, eu pude sentir essa convicção no meu coração de lembrar, de a minha alma me lembrar, falar assim, você serve ao Deus que tocou a história, escreveu a história, encarnou na história e te salvou. Você serve a esse Deus. Isso muda tudo. Isso muda a forma que você chega aqui para cantar. Isso muda a forma que você trata as pessoas. Isso muda a forma que você enfrenta seus traumas. Eu quero saber de trauma. Diante da grandiosidade de Deus, diante de tudo que Ele é, diante de tudo que Ele representa para mim, dane-se meus traumas. Porque eu tenho tudo que eu preciso. Cristo tem que nos satisfazer. Então, sim, meus irmãos, esse texto me impactou.
Porque é isso que é o distintivo do Pentecoste, é esse que é o fruto do Pentecoste, que nós não precisamos pedir um novo Pentecoste, nós já estamos afetados por ele, nós já estamos vivendo sobre o efeito dele. Finalizando, vamos terminar a história. Versículo 40. Ele diz assim: Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Recapitulando, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Que língua é essa? A mesma língua de Atos 2, que é idiomas. Lembra que eu falei para vocês? Foi claro que eles glorificaram ao Senhor, as grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam naquele lugar. Existiam judeus que nasceram em várias regiões diferentes, que não eram mais Israel, e que eram judeus de linhagem sanguínea, né? Porque a gente tem isso. Aqui pra gente é assim, nasceu no Brasil é brasileiro, correto? Se eu me mudar com a minha família para os Estados Unidos e meu filho nascer lá, ele é americano. O judeu não pensa assim. Se ele saiu de Israel e nasceu o filho dele nos Estados Unidos, ele é um judeu americano. Mas ele continua sendo judeu de linhagem sanguínea. 46, pois os ouviram falar em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Vocês sabem quem são os gentios? Somos nós, meus irmãos. Nós estamos nos deparando com o primeiro gentio que foi alcançado para que então a gente fosse alcançado. Isso aqui, meus irmãos, está falando sobre a gente. Deus nos enxertou, como diz Romanos. Não é possível que a gente não se emocione com isso. Não é possível. Não é possível que a gente não olhe para o texto desse e não perceba que esse Cornélio é a porta de entrada para o que está acontecendo aqui agora. Ele foi o primeiro. E hoje nós estamos aqui. Vocês têm noção disso? Nós estamos aqui. E sim, a nossa postura tem que ser igual de Cornélio. Chama os seus amigos, conta para eles, tragam eles. Vocês estão entendendo? É muito importante isso. É para isso que o Pentecoste existe, para que o Espírito junte uma igreja que não depende de etnia, que não depende de cultura, que não depende de idade, mas que depende do ato soberano do Senhor. Amém? Amém. Queria que você ficasse de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos e te agradecemos porque nós lemos hoje o início da nossa história. Nós que fazemos parte desse povo gentil, estamos aqui, juntos. E assim como o Senhor alcançou Cornélio, o Senhor nos alcançou e nós vivemos o fruto disso.
Não nos deixe egoísta, pensando em uma religião a partir da nossa experiência pessoal, a partir dos benefícios que nós podemos ter pessoalmente, a partir das glórias que nós podemos ter. Que a nossa teologia, que a nossa vivência seja uma vivência fruto, que é fruto do Pentecostes, que é fruto de alguém que tem o Espírito Santo em si, não para viver de forma individual, mas para que a gente possa se conectar e ser igreja. Se existe alguém no nosso meio que não entende o valor do Evangelho, que não se satisfaz no Senhor, em Cristo, que não crê que o Espírito tem habitado em nós e tem nos movido, o desejo, o efetuar, o pensar, tudo tem vindo do Espírito, que hoje, Senhor, qualquer tipo de cegueira, qualquer dureza de coração, possa cair por terra hoje, e que a gente possa se arrepender do nosso pecado, de não glorificar, de não estar motivado por tamanha beleza da tua soberania. Nós estamos vivendo na prática o fruto do que aconteceu com Cornélio. Se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor prometeu um dia que o teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha, o teu Evangelho chegou ao Brasil, Senhor. Mas ele ainda pode chegar aos nossos familiares. O teu Evangelho ainda pode chegar aos nossos amigos. E nós temos o Espírito e a direção necessária para fazer isso. Não nos deixe olhar para as pessoas como o ímpio olha, como o mundo olha. Não nos deixa, Senhor, reunir ao nosso lado só aqueles que nos agradam, aqueles que nos bajulam. Nós queremos experimentar aquilo que só o Evangelho pode fazer, que é juntar pessoas de culturas diferentes, de costumes diferentes, de gostos diferentes, e tornar elas em unidade para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por esse culto. Que eu possa levar todos guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, Senhor. Que a igreja diga amém. A paz do Senhor. Não cesse de dar um abraço no seu irmão.